Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo em qualquer horário. Hoje eu vim trazer um vídeo sobre as posições do parto. Quais são as posições? Posição importa na hora de nascer? Você conhece as posições que ajudam no trabalho de parto? Será que elas ajudam? Será que você conhece todas? Então, se você se interessou nesse assunto, se você tem alguma dúvida sobre posições, né? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre as posições, sobre a liberdade de posição, eu te convido a ficar aqui nesse vídeo e nós vamos falar o porquê que as posições influenciam, né? No trabalho de parto e parto, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Elaine, eu sou enfermeira obstetra aqui no Distrito Federal. Eu trabalho com parto humanizado na rede pública de saúde, tá bom? Eu vou deixar vídeo aqui nos canal. Eu tô deixando vídeo no canal todas terças e sextas-feiras, ao meio-dia. Sexta-feira agora não teve vídeo no canal, porque o vídeo com esse mesmo assunto foi excluído. Então eu resolvi regravar, né, o vídeo e deixar aqui para vocês, tá bom? Então, se você gostou do assunto, já fica aqui no vídeo, chama alguém, já manda esse vídeo também para alguém que você conhece, que tá gravidinha, que tá naquela fase, né, de ganhar o neném ali, pertinho de ir pra maternidade, para já ficar ciente, tá bom? Do que ajuda, o que facilita nas posições de trabalho de parto, tá bom? Então, vamos começar falar um pouquinho sobre as posições no trabalho de parto. Quando tá no período da dilatação, né, que é o primeiro período do trabalho de parto, que é aquele período mais prolongado, né, que você tem as contrações que vão dilatar o colo do útero, né? E quando a gente fala dessa fase, quais são as posições que ajudam, né, a acelerar esse trabalho de parto, diminuir a dor, né? Porque sim, as posições também ajudam na dor, né? Porque eu vou detalhar aqui, né, o porquê de cada uma dessas coisas. Vamos lá, o ideal das posições durante o trabalho de parto, né, na fase da dilatação, o ideal são as posições verticalizadas. Por que as posições verticalizadas? Porque você tem ali o mecanismo, né, da contração ali, contraindo ali o colo do seu útero para abrir o espaço, né? O colo do útero ele fica ali bem fechadinho assim, né? E grosso assim, ó. E depois ele vai afinando e abrindo, e essas bordinhas aqui vão ficando bem fininhas e vão abrindo para o bebê passar. Mas durante esse período, o bebê não tem que apenas, não é só o útero que interfere nesse assunto, né? Também existem outras estruturas ali que também fazem parte do trabalho de parto, né? Existe o bebê, né? Que também é é uma das coisas, né, que a gente diz que precisa contribuir ali com o processo, né? Então ele é o objeto móvel, né, que é o bebê, né? E os fixos, né, que é a parte óssea, musculatura, as coisas que são da mãe, né? Então o bebê ali ele tá móvel, né? Ele vai se encaixar ali e descer no canal de parto, né? Então ele tá móvel e a estrutura óssea tá parada, né? Então ele vem aqui. Se você tá parada e ele encaixa ali a cabecinha, ele pode encaixar de forma que ele encoste qualquer estrutura óssea dessa, o que impede ele descer pelo canal de parto. E uma das formas de o encaixe desse bebê ficar mais perfeito, né, dele encaixar, é ali, ó, tá ali o bebê descendo, né, e a estrutura óssea tá aqui, ele encaixou, encostou aqui. No momento que você faz o balanço, né, o balanço, ele vai se ajustando até passar pelo canal de parto. Então, a movimentação, as posições verticalizadas, os exercícios em bola, em cavalinho,
chuveiro, a caminhada, os agachamentos, né? Todos esses exercícios, eles contribuem para esse encaixe do bebê ali na pelve. Então, esse encaixe do bebê na pelve, ele acontece com mais facilidade, né, com uma certa... não só com mais facilidade, né, mas é um encaixe mais perfeito ali, né, da cabecinha do bebê descendo e encaixando nessa estrutura óssea quando a mãe se movimenta durante o processo do trabalho de parto, né? Quais são as posições que auxiliam nesse trabalho de parto? Só de você estar em pé, né, você já auxilia ali a descida desse bebê, porque durante as contrações, você pode perceber no seu trabalho de parto que o bebê ele começa um pouquinho mais alto, quando ele encaixa no canal de parto, a barriguinha já está bem mais baixinha, né? E você consegue perceber essa descida, né? Essa descida só acontece porque o bebê encaixa no canal de parto. Eu vou colocar aqui um card sobre o bebê encaixado no canal de parto e sobre o bebê cefálico, cabecinha para baixo. São duas coisas diferentes, né? Cabecinha para baixo ele pode estar alto, flutuante ali, né? Mas ele encaixadinho, ele já está encaixado ali no canal de parto, tá? Então, para esse encaixe acontecer, toda essa movimentação ajuda, né? Porque a cabecinha do bebê, o peso do bebê, quando ele desce, né, ali encostando ali no colo do útero, ela dá uma forçada também nesse colo do útero para que ele venha abrir com mais facilidade. Porque se apenas as contrações, né, ali o útero contraindo e empurrando o bebê, porque a contração do útero ela empurra o bebê em direção ao colo do útero para ir forçando esse colo do útero, né, ali para ele ir abrindo. Então, quando o bebê já tá cefálico ali encaixadinho, né, que você fica na posição verticalizada, além das contrações estar empurrando esse bebê para baixo, também tem a ação da gravidade ali acontecendo, né, empurrando esse bebê para baixo e facilitando, né, essa dilatação. Por isso que caminhar no trabalho de parto auxilia na dilatação, por causa desse mecanismo ali, por causa da gravidade e ação do peso do bebê que incide ali, né, no colo do útero, tá? Ao invés de ser apenas o mecanismo da contração, tem o mecanismo da contração e o mecanismo do feto em si, ali com a cabecinha encostando no colo do útero. Mas só ficar em pé, precisa só ficar em pé, já ajuda muito ficar só em pé. Mas ficar em pé é uma posição cansativa, né? Que ninguém vai ficar em pé por um longo período sem fazer nenhuma movimentação. Então a gente também coloca aí, né, os exercícios em si durante esse período da dilatação, né? Quando ela tá em pé, ela pode estar no chuveiro, tomando um banho de chuveiro, né? Porque a água diminui aquela sensação de dor, a água quente, né? Quando a mãe tá nesse processo de encaixe do bebê, geralmente existe um incômodo muito grande na parte lombar ali, nas costas da paciente. Então, quando ela está nesse processo e esse encaixe ósseo vai acontecendo, ela ainda pode aproveitar para ficar em pé, né? Ou agachando e utilizar água quente no chuveiro, que são duas coisas que vão, né, facilitar o trabalho de parto, né? E que podem ser feitas ao mesmo tempo. No momento em que ela não estiver ali, né, no chuveiro, ela pode também fazer outros exercícios. O exercício da bola, né, da bola de pilates, que também vou colocar aqui para vocês. O exercício de movimentos circulares com o quadril, porque, como eu falei, esse movimento de
encaixe para o bebê, né, se encaixar ali no colo do útero da mãe, né, aquele movimento que vai ajustar bebê e parte óssea e colo da mãe. Então, esse encaixe com esse movimento que se faz na bola, no quadril, ou aquele pulinho, né, que você faz ali em cima da bola, ele facilita esse encaixe desse bebê, né, e auxilia também no trabalho de parto. Outro instrumento que a gente usa também é o famoso cavalinho, né, que a mãe, ela coloca o quadril bem para trás, assim, né, no cavalinho, e ele tem um certo balanço que quando ela se encosta para frente, se inclina para frente, esse certo balanço dele, sem ela precisar utilizar força, né? Sem ela precisar de muito esforço, ela apenas relaxa ali em cima e esse certo balanço vai ajeitando o quadril para frente, para trás, para frente, para trás, e ele também facilita ali esse encaixe do bebê, né? Outras posições verticais que a gente também acha interessante para a mulher, né, é o agachamento mesmo ali, né, ela agacha com as perninhas separadas ali, né, e ela faz esse movimento de abaixa, levanta e também facilita nesse encaixe do bebê, né? Outra vantagem da movimentação durante o trabalho de parto é a diminuição da ansiedade também e da dor. Por quê? A contração fica menos dolorosa com o movimento? Não. Mas o seu corpo em movimento, ele tem a tendência do sangue circular mais quente, né? O corpo em repouso, ele sente muito mais a dor. Você tem a sensação de dor muito maior quando o corpo está em repouso. Então, o corpo em movimento, né? Diminui essa sensação de dor. Pense quando você faz uma longa caminhada, né? Que você caminha uma longa distância, anda o dia inteiro, né? E aí, quando você está caminhando ali, você não sente nada. Quando você chega em casa, né? Que o corpo esfria, você toma aquele banho, aí começa a doer os pés, né? Começa a doer as pernas, começa a doer os pés. É exatamente o mesmo princípio, esse relaxamento, né? Se você deitar, de você parar com aquela movimentação, aquela circulação, que faz com que você sinta aquela dor, né? Então, no trabalho de parto é a mesma coisa. Enquanto a mãe está se movimentando, né? Ela se distrai ali com aqueles exercícios, ela se distrai com relaxamento, com massagens, né? Então, quanto mais ela caminha, ela pode ter contato, né, com outras pacientes do setor que também estão fazendo a caminhada, que também estão fazendo os exercícios. A gente hoje, por causa da pandemia, a gente pede que cada uma faça exercício mais ali no seu ambiente de quarto, mas assim, elas também têm liberdade para caminhar, mas não agrupá-las mais, né? Porque antes, assim, a gente colocava elas agrupadas no cavalinho, na bolinha, e aí elas começavam a conversar entre si, e isso causava, né, uma distração ali dos momentos passando, e ela passava por todo aquele processo da mesma forma, só que com um pouco mais de distração, né, e ela sentia muito menos aquele processo, né? As pacientes sentiam muito menos aquele processo. Então, o fato de você estar distraída ali, né, de você conversar, de você fazer exercícios, de você se movimentar, também ajuda muito na parte psicológica, né, para você se distrair de toda aquela dor, de todo aquele incômodo, né, e conseguir passar por aquele período, né, com um pouco mais de tranquilidade, né? Outras formas de alívio da dor, né, durante o trabalho de parto, eu deixei aqui no canal também um vídeo de como auxiliar, né, acelerar o trabalho de parto,
outros métodos para acelerar o trabalho de parto e a diminuição da dor, né? Métodos de alívio da dor, que não são medicamentos, que são apenas métodos, exercícios. Tem vídeo aqui no canal relacionado. Se você se interessar, vai lá dar uma olhadinha. Tá bom? Então, essas posições verticalizadas, elas ajudam no geral, né, na dilatação ali, na diminuição da ansiedade da paciente e da percepção do senso de dor mesmo, né, e ali no encaixe fisiológico mesmo, ósseo ali do bebê no canal de parto. Bom, passando esse período da dilatação, você já se encontra ali com o colo completamente dilatado, o seu bebê já está encaixado, você já está pronta para o parto. Quais são as posições que ajudam a saída desse bebê, né? Eu separei aqui algumas posições que a gente considera as posições mais práticas da paciente fazer e que tem vantagens infinitas sobre as posições mais tradicionais, né? Você já deve ter visto cena de parto, se não viu, pesquisando assim, às vezes numa novela, num filme, né? Você já deve ter visto uma cena de parto em que a paciente está deitada na posição de litotomia, fazendo a força, né? Vou colocar aqui a posição de litotomia para vocês verem. E a paciente está fazendo a força ali para o bebê nascer com as duas perninhas abertas. A gente chama de posição litotomia a famosa posição ginecológica, né? Mas essa posição, ela é ideal para o parto? Na verdade, essa posição, ela vem sendo usada historicamente desde que o parto foi hospitalizado. Por quê? Porque por conta do alto índice, né, de mortes maternas, porque o parto, ele é um processo fisiológico, ele não é doença. Então, ele não precisaria ser hospitalar. O parto podia facilmente ser domiciliar. Só que por causa do índice, né, de mortalidade, por causa que não tinha um profissional ali para intervir no momento certo, se acontecesse alguma coisa, porque uma porcentagem dos partos precisa de alguma intervenção, é uma porcentagem mínima, mas existe aquele parto em que o bebê não se encaixa perfeitamente, em que a mulher sangra demais, e que existe a parada das contrações, existe aquele parto em que o coração do bebê não evolui de uma forma que traga segurança para o nascimento daquele bebê em domicílio. Então, por esse motivo, o parto foi hospitalizado. Só que a partir do momento que o parto foi hospitalizado, entrou-se uma ideia na cabeça de que todo parto precisaria de intervenção, né? Porque o parto em si, ele não precisa de intervenção nenhuma, ele não precisa de medicamento, ele não precisa de intervenção de um profissional, ele precisa apenas que a mulher tenha liberdade, né, para se movimentar durante o trabalho de parto e ter o seu neném em paz. Ele não precisa ser atrapalhado, né? Então ele precisa apenas ser observado para saber se ele não é essa porcentagemzinha que vai trazer algum risco para a mãe ou para o bebê. Mas na grande maioria dos partos de baixo risco, né, não é preciso intervenção alguma. Né? Então, por ser hospitalizado esse parto, colocou-se a ideia de que a mulher ficando nessa posição de litotomia, né, ali na posição ginecológica, o médico consegue acompanhar aqui de frente para a mulher, né, o momento em que ela está tendo esse bebê, ali ele tem toda a visão ali do canal vaginal da mulher para onde o bebê vai sair, né, e ele consegue acompanhar ali e ver o nascimento desse bebê e auxiliar essa mãe, né? Só que essa posição de litotomia, ela perde tudo aquilo que a gente falou, né, da posição,
né, do bebê ali pesando sobre a cabeça, ali sobre o colo do útero. Também ele pesa ali, depois que ele passa ali da parte óssea, o colo do útero totalmente dilatado, ele pesa ali sobre o períneo da mulher, aquela parte ali, né, de musculatura da região vaginal ali, do canal vaginal, de onde que o bebê vai passar. Então a cabeça desse bebê pesando ali também sobre esse períneo, ele é elástico, né? Então ele se abre, né? Ele se estica para que esse bebê passe, né? Na posição de litotomia, a mãe tá assim, né? Aqui, com as perninhas para cá, e o bebê tá aqui, ó. Ele tá na horizontal. Então, esse bebê estando na horizontal, ele não incide esse peso para cá. Então, todo esse trabalho de empurrar o bebê para a saída fica para a mãe, né? A mãe tem que fazer muito mais esforço para conseguir, né, expulsar esse bebê. Se a mãe já está em posição vertical e o colo do útero já está aberto e não tem nada ali segurando esse bebê, a não ser a musculatura do períneo ali mesmo, que vai vai elástica, né, que vai alargar e vai passar esse bebê. Então, só dessa posição vertical, ela já tem que fazer muito menos esforço para expulsar esse bebê, né? Então, essa posição de litotomia, ela é muito usada por conta de comodidade mesmo da equipe, né? A enfermagem obstétrica, a gente tenta ao máximo que orientar, né, sugerir, porque a posição ela tem que ser livre, a mulher tem que escolher a posição, né? Então, a gente sugere outras posições que facilitam mais do que a posição de litotomia, ela dificulta, né? Outra coisa que a posição de litotomia ela atrapalha muito ali o processo do parto, é porque como ela gera mais dificuldade, né, da expulsão do feto mesmo, pela posição do feto, né, e o médico estar ali de frente, a equipe estar ali de quem está te auxiliando no seu parto, estar ali de frente do períneo, faz com que essa pessoa, né, tenha a necessidade de intervir mais nesse processo, né? Porque você imagina só, você tá ali na posição de cócoras, né, para ter o seu bebê. A equipe que tá ali com você não tem toda essa visão do seu períneo, né? Você tá ali de cócoras para baixo, o que a equipe vai ver é, se o bebê estiver passando já no canal de parto, a gente consegue ver ele aqui saindo no canal de parto, mas a gente não consegue ver essa parte do períneo aqui da mulher. Na posição de litotomia, ela está de frente e você consegue ver isso. Então, assim, se você tá ali nessa posição vertical, né, a chance de fazer uma episiotomia é muito menor, né, porque não induz o profissional que está ali te auxiliando a querer intervir naquele processo, né, o processo fica muito mais natural, né. Outra coisa que facilita muito nessas posições verticalizadas, né? É porque aquela força que o bebê faz ali para baixo, pressionando o canal ali vaginal e também ali o ânus, a mulher sente aquela vontade do puxo, né? Porque essa pressão, ela dá uma vontade muito grande da mulher fazer o puxo, né? Então, quando ela inicia os puxos mais espontâneos, né? Porque não é só a contração que faz com que ela exerça esses puxos, mas também aquela pressão ali que fica que ela fica sentindo aquela vontade mesmo, né? Aquela vontade de empurrar o bebê,
né? Então esses puxos eles são muito mais espontâneos, porque a mulher sente essa vontade, né, de empurrar o bebê, né? Uma posição que a gente considera muito interessante também, além da posição de cócoras, que a gente chama, né? É a posição de 4 apoios que a gente fala. É literalmente a mulher ficar de 4 mesmo, né? Com a parte do bumbum para parte da equipe, né? Ela fica com a cabecinha para a cabeceira da cama e ela fica de 4 e ela pode tanto ficar reta de 4 na cama, né? Que isso libera ali a parte óssea do cóccix, né? A paciente, o bebê, quando ele tá encaixado ali, ele tem aqui o canal para sair, a bacia da mãe e aqui o cóccix, né? Então, quando esse cóccix está pressionado ali na cama, na posição de litotomia, esse espaço aqui diminui, né? E ele não fica muito flexível, muito móvel para a passagem do bebê. Isso dificulta um pouquinho também na saída do bebê. Quando essa mãe tá de 4 apoios, isso aqui fica invertido. Então, o cóccix fica aqui para a parte de cima. Então, quando essa mãe faz a força, o cóccix estando aqui na parte de cima, quando a cabeça do bebê pressiona aqui, esse cóccix, por ser flexível, né, ele consegue fazer esse movimento para cima e deixar com que o espaço fique maior para facilitar a saída desse bebê, né? Outra coisa que a gente considera muito interessante na posição de 4 apoios, né? É porque a mulher ela consegue ali, ela fica ela meio que abraça a cama, né? A gente levanta a cabeceira ali para que ela se apoie na cama, então ela consegue sentir esse conforto de se apoiar ali na cama, né? E fazer a força para baixo, né? Para saída desse bebê. No momento que esse bebê sai ali, o polo cefálico, né, para desprender o ombro ali, para soltar o ombro, né, também é muito mais tranquilo quando essa parte do cóccix está livre, né, que não prende ali em nada, né, então assim, tá livre todo o períneo da mulher ali para sair né, desprender o resto do bebê. Então, é uma posição muito interessante, a posição de 4 apoios, eu vou deixar aqui, né? Então, se você tiver interesse em buscar um pouquinho mais sobre essa posição de 4 apoios, ela é muito, assim, ela influencia muito bem no trabalho de parto, no parto em si, né? Esse é o momento da expulsão do bebê já, né? A posição de cócoras que a gente falou agora há pouco, ela, além de ser realizada no chão, né, a paciente pode ficar de cócoras no chão e a equipe se posiciona ali com um banquinho ali próximo, né, e ela pode ter o apoio do acompanhante aqui atrás, né, ajudando ela a ficar mais apoiada, as costas aqui para conseguir ficar de cócoras, né. Então, existe essa possibilidade ali da cócoras, né, e no chão. Existe também a possibilidade dessa cócora ser feita em cima da cama também, né? A gente tem um arco que a gente coloca no leito de PPP, eu vou deixar aqui uma foto desse arco, que a mulher se apoia da mesma forma que ela se apoia no 4 apoios, lá na cabeceira da cama, ela se apoia nesse arco, né? Só que dessa vez de frente, né, equipe de cócoras, e ela se apoia nesse arco, né? E ela consegue fazer essa força de cócoras apoiada nesse arco, e também tem todas as vantagens da posição de cócoras com mais esse apoio, né? Outra posição que a gente considera bem interessante também é o uso da banqueta de parto, né? Que a paciente, ela se senta nessa banqueta de parto, ela parece uma comadre, né? Ela tem um buraco assim, e a paciente se senta, é um buraco ali onde você vai, né, apoiar a saída do bebê.
E a mulher, ela se apoia ali, se senta naquela banqueta e ela faz a força, a equipe se senta ali de frente, ela naquela banqueta, e também é uma posição que ajuda no trabalho de parto, uma posição muito legal também, né? Outra posição que a gente usa também, caso a paciente não consiga muito ficar, né, apoiado nas pernas, porque hoje em dia a gente tem muita dificuldade também de se apoiar nas pernas, né? Ela também pode se apoiar na bola, sentar na bola, da mesma forma com o acompanhante aqui atrás dela, né? Apoiando o dorso dela, né? Apoiando as costas. E também ali a equipe se posiciona de frente e aguarda ali também a saída do bebê. Outra posição que a gente coloca, caso a paciente prefira ficar no leito mesmo deitada, ao invés de a gente usar a posição de litotomia, que é aquela deitada de barriga para cima, a gente utiliza a lateral, né? A paciente deita de lateral e a gente coloca, ela apoia uma perna na cama, a outra ela apoia puxando, pode ser com o auxílio do acompanhante também, ou ela pode puxar essa perna na hora de fazer a força, que também auxilia muito, né? Não incide aí o peso do bebê, mas libera também a história do cóccix, né? Que ela tá aqui presa na cama, o cóccix, o espaço menor, mas se ela vira de ladinho, né? Esse espaço libera aqui do cóccix para poder passar o bebê. Então, a posição lateral também é usada quando a mãe já está mais exausta, quando ela prefere a posição deitada, né? Então, a gente sugere que ela deite de lado e tente fazer, né, as forças nessa posição, né? Existem outras formas, outras posições de parto também, muitas outras posições, você pode ter a liberdade de escolher muitas outras posições. Eu vou deixar aqui um card com as principais, mas independe de ter uma posição já pré-definida. Você pode definir a posição do seu parto, você pode definir a posição do seu trabalho de parto, a posição do nascimento do seu bebê, né? Todas essas posições, elas são sugestões que a gente faz e que a gente demonstra para a mãe quais são as vantagens de cada uma delas. Mas a melhor posição para o parto é aquela que a parturiente escolher, é aquela que você se sentir mais confortável, é aquela que te disser assim, é assim que eu quero que meu bebê nasça. Se você quer que ele nasça na cama, com você deitadinha ali, se você se sente bem para fazer a força de barriga para cima, se você, né, vai dar conta daquele motor que você, né, tem mulheres que têm uma força absurda e conseguem, né, fazer a força em posição de litotomia, e elas preferem então que seja essa posição, né, que ela não seja pré-definida por ninguém, né, que você sinta essa liberdade de escolher a posição, né, de ficar naquela que mais te traz conforto, para que quando você esteja nesse processo, quando o seu bebê for nascer, você esteja extremamente confortável para receber. Aí do assunto, né? Se você se interessou aí sobre o assunto posições de parto, coisas que facilitam o trabalho de parto, se você se interessou no assunto, né? Existem mais vídeos aqui no canal falando sobre como aliviar a dor do parto, quais são, né, os exercícios que facilitam, né? Existe assunto aqui sobre as fases do trabalho de parto, como você entender quando você entrou em trabalho de parto. Então, eu tô deixando o vídeo toda terça e sexta-feira, aqui a partir do meio-dia, né, abordando diversos assuntos sobre gestação, parto, recém-nascido, gravidez. Então, se você se interessou, escreve aqui no canal se você tá gravidinha, né? Se isso vai te ajudar no seu processo. Se inscreve aqui no canal. Se gostou do conteúdo do vídeo, deixa um joinha aí para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Muito obrigada por ter ficado aqui até o fim. Eu espero que o nascimento do seu bebê seja um evento maravilhoso,
que você tenha a melhor experiência do mundo, que o seu bebê chegue com muita saúde, trazendo muito amor para essa família, tá bom? É o que eu desejo a vocês. Então, muito obrigada por ter ficado aqui até o final. E se interessou, volte mais vezes, tá bom? Ativa o sininho, se inscreva no canal, curte o vídeo para você receber o vídeo em primeira mão quando eu lançar aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado e fiquem com Deus.